Muito boa noite a todos. Muito bom a gente estar aqui, confiantes, desenvolvendo a nossa capacidade, desenvolvendo a nossa relação com o alto, a nossa relação com a vida, porque não basta viver, não basta nem mesmo sofrer, a gente precisa aprender, precisa melhorar a vida, porque quem está numa escola, só frequentar a escola não melhora, nem mesmo um hospital, que são as duas comparações que o mundo espiritual faz com a Terra. Também não adianta frequentar um hospital para ficar bem de saúde, não é verdade? Nós precisamos seguir o tratamento, perceber o tratamento, perceber as aulas e aprender com elas. Hoje nós viemos conversar sobre a verdade, que é um tema muito interessante para o nosso desenvolvimento espiritual, para o nosso aprendizado. A verdade. Conta-se que naquela época era a Páscoa, e a Páscoa na Judéia é a principal data religiosa, a data mais importante do calendário judaico religioso é a Páscoa, e é um período de purificação, e aqueles acusadores não podiam entrar no castelo, na Torre Antônia, onde ficava o governador da Judéia. Naquela época, um governador impingido pelo Império Romano. Eles não podiam entrar porque era considerado os ateus, os não crentes em Deus, os não partidários do judaísmo, eram considerados pessoas impuras, e se eles entrassem ali, eles iriam se sujar espiritualmente. Então eles apresentaram o seu réu, o seu prisioneiro, mas para isso o governador em pessoa teve que sair da sua torre e receber o prisioneiro. E recebeu também as acusações. Do que vocês estão acusando esse homem? Saindo dali, se confrontando com o prisioneiro, ele apresentou a ele as acusações que estavam levando os seus acusadores a trazerem-no até ali, e perguntou imediatamente: tu és o rei dos judeus? E o réu estranhou aquela acusação e falou assim: essa acusação vem de você ou vem de outra pessoa? Vem do senhor ou vem de outra pessoa? Ele falou: o governador romano falou com todo orgulho, mas eu não sou judeu. Você está aqui sendo acusado pelos seus conterrâneos. E aí ele deu a resposta para o seu juiz e acusador e falou: o meu reino não é desse mundo. Eu vim à terra para dar testemunho da verdade. E o governador romano, muito cético, muito descrente já de tudo, pela convivência com a política do mundo, pela convivência que ele tinha com os jogos de poder, que já naquela época eram complicados, não é só de hoje, ele perguntou àquele réu, que era Jesus, perguntou a Jesus: mas o que é a verdade? E o mais interessante é que Jesus não respondeu a Pôncio Pilatos a sua pergunta: que é a verdade? Então vamos nós pesquisar, refletir sobre o que vem a ser essa verdade. Porque há uma verdade do mundo, há uma verdade superficial na vida da gente. E essa verdade superficial é uma faca de dois gumes. Aquela situação típica de você encontrar uma pessoa que você não vê há muito tempo e que engordou muito.
e você chega para ela e fala assim: puxa, como você está gorda. Ah, mas é a verdade. Ou então, se for homem, aquela cabeleira, né, já foi embora, e fala assim: nossa, mas é você mesmo? O que aconteceu com o seu cabelo? Essa semana ainda, lá no meu local de trabalho, uma pessoa encontrou com a minha colega, que não via há muito tempo, e perguntou de cara: olha que imprudência, nossa, você está grávida? Olha que imprudência. E aí ela, com toda sinceridade, só pôde dizer: não, eu sou gorda. Uma situação muito desagradável. Fala-se a verdade a qualquer custo? O que vocês acham? Será que a gente percebe as situações e tem que falar tudo o que acontece, tudo o que existe? Será que a vida nos chama a esse testemunho constante da verdade? Que testemunho da verdade era aquele que Jesus falou para Pôncio Pilatos: eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade? É porque por trás dessa verdade cotidiana e aparente, superficial que a gente vive, tem uma verdade mais profunda. A vida não é simplesmente essa casquinha que parece ser. Por exemplo, a casquinha da rede social, do Facebook. Todo mundo lá risonho, todo mundo está tudo bem, as coisas estão todas bacanas. Será que aquilo é verdade? Você abre o jornal, está lá as colunas sociais, só gente tranquila, feliz, nas festas, bebendo. Aquilo é a verdade? O que é essa verdade, afinal de contas? Há uma verdade que está por trás da superfície, e essa verdade é muito interessante que a gente pesquise. E quando a gente começa a pesquisar, quando a gente começa a refletir sobre o mundo, uma questão surge para a gente: a injustiça. Vocês têm refletido sobre a injustiça no mundo? Terrorismo, corrupção, diz que tem corrupção por aí, viu? Eu não sei, vocês têm visto isso? Terrorismo, corrupção, mentiras, falsas notícias que têm sido espalhadas por tudo quanto é lugar. Falsa notícia é um nome bonito, atual, para falar em mentira. A mentira que nos manipula, a mentira não só das falsas notícias, mas a mentira da propaganda. Se você beber cerveja, você vai ter muitos amigos e muitas pessoas interessantes, todas bonitas, alegres e felizes. E essa mentira vai sendo passada, vai sendo inoculada nas nossas mentes, como, até que tão repetida e tão repetida vai virando verdade. Nós acabamos tendo sede de alguns tipos de produtos, tendo fome de alguns tipos de produtos. Ou não é assim, principalmente com as nossas crianças? Está com fome, meu filho? Come uma fruta. O que acontece? Ah, eu não quero. Então você não está com fome, não é verdade? Eu me lembro da minha filha falando uma hora de almoço para mim e para minha esposa: pai, mãe, eu estou comendo o meu lanche da escola no banheiro. Como assim, filho? Eu estou tendo que comer no banheiro porque eu sou a única pessoa da classe que come fruta. E aí, como a fruta de vez em quando, ou muitas vezes era banana, a molecada começou a chamá-la de macaca. Porque a criança é toda boazinha, não é? A criança é sempre bonzinha, não é? É nada. É nada. E ela, envergonhada, ia comer no banheiro. Por quê? Porque a moda, o chique, o dominante era a cantina. Salgadinho, mistinho, refrigerante.
Porque todos nós sabemos que o que melhora, o que nutre uma pessoa é salgadinho, aquele saquinho brilhante, não é verdade? Fruta não está com nada. Que inversão de valores é essa? Onde as pessoas e as crianças foram programadas que o bom é o saquinho de plástico aluminizado, bonito e colorido. Quem já viu uma propaganda coma feijão? Quem? E o feijão é muito melhor do que essa porcariada que colocam pra gente. Mesmo assim, nós fomos programados. E tudo isso é mentira. É mentira recente? Não, é mentira de muito tempo. A gente às vezes está saindo feliz da nossa casa, está saindo bem de manhã, mas olha para a lixeira do vizinho, tem aquela caixa de papelão bonita, grande, fininha, de uma televisão monstruosa que o vizinho comprou. E você lembra do tubo de imagem que você tem em casa, e já sai de mau humor, já sai se sentindo pequeno, se sentindo inferior, porque nós fomos programados assim. Quem tem menos, quem compra menos, é menos. E eu tenho a impressão que tem gente que coleciona sacola de loja de shopping, e depois enche de coisa, de qualquer coisa, e vai para o shopping cheio de sacola. Porque a gente encontra a pessoa no final do mês, quando ninguém tem dinheiro, e a pessoa está com um monte de sacola. Tem gente que vai para as compras e volta e fala assim: nossa, comprei tal coisa, estava em promoção, era 200 e eu comprei por 120. E aí, se tiver um chato dentro de casa, pergunta: mas você precisava? Que vantagem é essa? Gastar 120 com uma coisa que você não precisava. Onde está a vantagem? Onde está o desconto? Onde está o pulo do gato que a pessoa acha que chegou lá? Então nós temos uma verdade que está sendo programada na nossa cabeça. Na história política brasileira, nós temos um monte de bandido que tentaram vender na campanha eleitoral imagem da vassourinha que limpava antigamente. Depois nós tivemos o caçador de Marajá, depois o pai dos pobres, e assim vai por diante. Muita gente implantando mentiras na nossa cabeça, mas tudo isso ainda é a superficialidade. Porque quando você começa a analisar essa mesma vida, onde você vê injustiças, de uma criança com 2 anos de idade passar fome, ser abusada sexualmente, de você ver todas essas explorações, aquelas notícias da África de crianças passando fome, tudo isso, um olhar superficial, parece o quê? Injustiça, vítimas da ganância, e até certo ponto são, mas uma meia verdade é também uma meia mentira. E quando você começa a estudar essa mesma realidade, que a gente via injustiça do ponto de vista maior, da eternidade, do ponto de vista espiritual, as coisas ganham um outro contorno. Por exemplo, na época da tragédia da Boate Kiss, as notícias eram todas se a fiscalização tinha sido omissa, se quem tinha dado o alvará, se o corpo de bombeiros tinha facilitado, se tinha rolado uma propina, se os organizadores, se quem fez a decoração com aquele teto terrível que, pegando fogo, emitiu aquele gás que fez as pessoas morrerem. Quem era o culpado? Parece aquele rastilho que tem em festa junina, que você solta e vai atrás de alguém. Quem temos que achar algum culpado? E é claro que isso é importante. Aqui mesmo na Baixada Santista, diversas casas de show foram vistoriadas, foi melhorado, as pessoas levam mais a sério. Tudo isso é uma meia verdade importante para a gente seguir. Mas
do mundo espiritual, vieram notícias interessantes. A tragédia aconteceu no Dia Internacional em homenagem às vítimas do Holocausto nazista. Poxa, tá bom. A maioria daqueles jovens lá de Santa Maria tinham o sobrenome alemão. Nossa, tá bom. Quase ninguém morreu queimado. Foi um incêndio, mas ninguém morreu em decorrência de queimaduras. Morreram pela ingestão de gases tóxicos. E aí você começa a ligar as coisas todas, e o mundo espiritual veio falar para a gente que se tratavam de soldados lá da Segunda Guerra Mundial que trabalhavam nos campos de concentração nazistas e que empurraram milhões de pessoas para as câmaras de gás, que mataram famílias, mataram não só judeus, mas também homossexuais, comunistas e ciganos. Ciganos foram exterminados também. Isso pouca gente sabe, porque cigano não paga filme de Hollywood, né? Mas, e ali você percebe o que? Então, a gente olhando essa realidade com óculos da nossa cultura religiosa, a gente fala, tá aí Deus punindo. A gente olha a reencarnação e acha que é uma outra forma de Deus punir os homens. Quem matou uma vida, na outra vai ser assassinado. Uma pessoa que abortou muitas vezes numa vida, na outra nasce com problemas de fertilidade. Isso pode acontecer? Pode. O rico nascer pobre pode acontecer? O homem que oprimiu mulheres pode nascer mulher? Pode. Mas isso é punição de Deus? Será que foi esse o Deus que Jesus nos apresentou? O Deus de amor, o Deus que nos ensinou, perdoe 70 vezes 7, mas Ele mesmo, Deus, não perdoa. Será que Deus pode ser tão hipócrita assim? Claro que não. A reencarnação não veio para punir as pessoas, para fazer elas passarem olho por olho, dente por dente, passarem tudo o que elas fizeram passar. A reencarnação é um exercício para fazer o que Jesus falou que é o nosso caminho para o amor. O que Jesus falou? Qual é a regra de ouro que Jesus falou que é o caminho para o amor? Diz assim o mestre: façam para os outros aquilo que você gostaria que os outros fizessem para você. Isso chama-se empatia, chama-se compaixão, chama-se colocar-se no lugar dos outros. Todo mundo está aberto a se colocar no lugar das outras pessoas, na família, no casamento, na economia, na política. Vocês sentem as pessoas dispostas a se colocarem no lugar dos outros? E a gente, por não fazer isso por bem, por boa vontade, porque infelizmente nós não somos pessoas de boa vontade, Deus, com extrema compaixão, para não ver a gente sofrer inutilmente, Ele faz a gente se colocar no lugar do outro. Já que a gente não faz isso em espírito e por solidariedade, Ele faz a gente se colocar no lugar do outro na prática, no corpo, na matéria. E aí, o machista que oprimiu mulheres e que a vida deu reencarnações com os espíritos que ele mais se afinizava, como filha, como esposa, como mãe, ele continuou oprimindo mulheres, não aceitou os convites de reconciliação pela solidariedade. Ele pode sim nascer mulher. E nascer mulher é uma punição de Deus? Algumas mulheres podem achar que sim. Eu acho que não. Eu acho que nascer mulher para um homem é uma oportunidade. O feminino no geral, para um homem, é uma alternativa, uma oportunidade dele expandir
o seu ponto de vista, dele abrir a sua consciência e aprender a olhar o mundo sob outro ângulo. E não é só o homem para a mulher, o rico para o pobre, o branco com o negro, o brasileiro com o argentino, o judeu com o palestino. Todas essas diferenças, se você se coloca no lugar do outro, isso vai expandir. Quem conhece cultura japonesa? Vocês acham que o brasileiro tem alguma coisa a aprender com o japonês? Eu particularmente acho que temos muito para aprender com o japonês, e com os alemães, e com os norte-americanos, e com os judeus mesmo, que é um povo muito culto, muito inteligente, uma população muito pequena. Eles têm dezenas de prêmios Nobel. Quantos prêmios Nobel o Brasil tem? Nenhum. Nós temos muito a aprender uns com os outros, e eles também a aprender conosco, desde que a gente consiga ultrapassar a superficialidade, porque na superficialidade homens se acham melhores que mulheres, é o sexismo. Ricos se acham melhores que os pobres, é o classicismo. Brancos se acham melhores que os negros, é o racismo. E vai por aí afora. E tudo isso, lixo. Tudo isso é uma pseudo-verdade que essas pessoas colocam na sua cabeça. O presidente dos Estados Unidos é contra a imigração. Agora imagina um índio na frente do presidente dos Estados Unidos e falando assim: o senhor é contra a imigração? Com esse tom de pele branco que o senhor tem, com essa cara de europeu que o senhor é contra a imigração? Como é que o senhor pode ser contra a imigração? Como é que os cristãos que foram tão perseguidos logo depois do nascimento do Cristo, acabaram depois eles mesmos perseguindo os protestantes, matando os protestantes, queimando os livros da codificação espírita? Como é que pode isso acontecer? Se você sofreu na pele, você mesmo repetiu os erros. Então, o Espiritismo vem nos revelar que nós, homens, nós não somos homens. Não é uma verdade instigante? Você não é homem, e eu não estou te chamando para briga. Vocês não são mulheres, vocês não são brasileiros, vocês não são da classe social que vocês supõem ser, vocês não são espíritas. Nós apenas estamos espíritas, e isso dá uma oportunidade de pacificação tremenda para nós. Porque se você percebe que você apenas está numa condição, você não vai ficar com essa neurose de falar: os homens são superiores, os brancos são superiores, os ricos. Como assim? Não existe um espírito branco, não existe um espírito rico, não existe um espírito brasileiro. O espírito é um espírito, ele momentaneamente se veste. É como eu falar para ela: você é abóbora. Aí ela vai falar: o quê? Não, você é abóbora. Ela vai falar para mim: Maurício, eu não sou abóbora, eu estou vestindo uma roupa abóbora, mas eu não sou abóbora, eu tenho uma pele comum. Será que alguém aqui se iludiria que vocês acham que eu sou essa camisa? Nós não somos as nossas vestes. E isso nos abre para uma convivência muito diferente, para querer aprender com o ponto de vista do outro, para crescer. Isso é maravilhoso. Essa verdade de que não existe vítimas na terra, ela nos ajuda muito a aprender as lições. Ninguém é vítima de nada. Ah, mas e os crimes? E o terrorismo? Tudo que acontece na terra tem uma razão de ser rigorosa. Tanto é que Deus permitiu que acontecesse. Ah, mas e as pessoas que fizeram as maldades não vão ser responsabilizadas?
Jesus nos deu uma chave linda ao falar assim para nós: os escândalos são necessários, mas ai daquele por meio do qual eles vierem. E isso é complexo. Vocês podem levar daqui para ir digerindo essa chave de Jesus, que fala assim: se uma pessoa foi assaltada, ela precisava passar por aquilo. Um estuprador não pode estuprar qualquer pessoa. Uma bomba não pode cair em qualquer lugar. Aliás, se cair e não for o lugar, sabe o que acontece? Não explode. Até hoje a Europa está escavando, quando vai fazer qualquer obra, acha bombas no chão da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque caiu e não explodiu. Quantas notícias você já viu de pessoas que levaram 14 tiros e não morreram? E outra que foi empurrada, bateu a cabeça numa quina de parede e morre. Por quê? Porque as pessoas passam exatamente por aquilo que elas precisavam passar. Mas Deus não precisa do criminoso, Deus não precisa do corrupto, Deus não precisa do mal, o bem não precisa do mal, Ele tem os seus próprios meios. A peste negra na Europa matou tanto quanto a Segunda Guerra Mundial, 40 milhões de pessoas. Quem foi o culpado pela existência da peste negra? E Maurício, doença é doença, vem a epidemia e mata. Pois é, Deus tem os seus próprios meios. Hiroshima e Nagasaki, se não tivesse caído as duas bombas atômicas lá, podia ter batido uma tsunami. A tsunami matou tantas pessoas quanto as bombas atômicas. E a tsunami é culpa de quem? De ninguém. O Haiti, morreram mais de 400 mil pessoas. Deus tem os seus próprios meios das pessoas passarem por desencarnes coletivos sem gerar o que se chama de karma, sem gerar peso, sem gerar culpa de ninguém. Deus não precisa do mal. Mas quando existe em uma certa região pessoas que precisam passar por aquilo para o seu despertar espiritual, aí é permitido que aquele ser infeliz que quer estourar uma bomba, que quer fazer um atentado, que quer provocar uma tragédia, é permitido que atinja exatamente aquelas pessoas. Quem nunca viu as reportagens sobre o World Trade Center nos Estados Unidos, aquele prédio que entrou um avião dentro deles e alguns milhares de pessoas morreram, pessoas que não era para morrer. Aconteceram os mais diferentes problemas, o carro quebrou, deu um problema, não conseguiu estar lá. Por quê? Porque não era para ele passar por aquela experiência. E é assim que o Espiritismo, que a dimensão espiritual vai te ampliando para você perceber verdades que estão atrás dos fatos, que estão atrás das situações, porque é uma verdade muito mais profunda para todos nós estudarmos. Não há injustiça na terra, nós não somos essa aparência que nós pensamos ser. E assim por diante, nós temos muito para aprender com a vida. Mas qual é a verdade então? O que é a verdade então? A que a verdade deve estar submetida? Um mandamento maior, a lei que rege não só a vida na terra, mas todo o universo, está expressa por Jesus da seguinte forma: ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua alma, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse Jesus: nisso está toda a lei e os profetas. O que quer dizer isso? A Bíblia inteira está contida em 2 orações. Olha que plano facilitado, 10 vezes no cartão. Aquele livrão grosso de palavra fininha está em 2 frases só. Você é capaz de entender, e perante essa grande Constituição Universal, você tem condições de entender todas as leis de Deus. Quando os indianos
compreenderam a lei do karma. Sem a luz da lei do amor, sabe como é que ficou a lei do karma? Vocês sabem, porque apareceu na novela. Eles falam que todo mundo reencarna, mas rico reencarna sempre rico, pobre reencarna sempre pobre. E quem está aqui embaixo reencarnando sempre pobre, sofrendo para dedéu, nem deve ser ajudado, porque se ele está sofrendo é porque Deus mandou. E se Deus mandou, quem somos nós para desmandar? Porque eles não iluminaram a lei do karma, a lei da reencarnação, a lei de causa e efeito, à luz do mandamento da Constituição Universal, que é a lei do amor. E a mesma coisa nós precisamos fazer com a verdade. A verdade, ela precisa ser colocada quando ela servir para a pessoa. Quando ela não servir, ou numa forma que ela não servir, ela não deve ser colocada. Então uma criança, tem até aquela piada, né, que a criança pergunta para o pai assim: pai, o que é sexo? E aí o pai, achando que tinha chegado a hora, e começa a explicar, pega uma enciclopédia, pega bonequinho, pega figura. Aí a criança fica olhando aquilo tudo e fala: ah, é, pai? Tá bom, achei bacana, mas aqui no formulário da escola está escrito assim: M ou F, sexo, 2 pontos, M ou F. E o que eu faço? O que eu respondo aqui? O pai ficou 2 horas apavorado, falando de sexo, da reprodução das plantas e dos animais e tal, e não respondeu para a criança. Porque a gente complica demais. A gente tem necessidades, e as nossas necessidades têm que ser respondidas paulativamente. Nesse capítulo de hoje, Jesus, desse livro que pega uma série de comparações que Jesus faz, é um livro que veio através da gente, Jesus faz uma passagem que poucos de nós conseguimos entender: não jogais pérolas aos porcos. Como assim? Nunca na história do mundo você viu alguém dando pérola para porco. Por que Jesus vai fazer um negócio desse? Vai falar uma coisa dessa? Porque a revelação e as instruções, principalmente espirituais, devem se adequar ao momento de cada um. Você gosta de feijoada? Nasceu uma criança hoje, amanhã se bate no liquidificador, passa numa peneira e põe na mamadeira para a criança mamar uma feijoada. O que você acha? Mata a criança. Por quê? A gente deve comer de acordo com o nosso nível de maturidade. Ninguém chega na pré-escola, mesmo sendo muito bom, estimular e fazer uma tese de mestrado. Você não chega na pré-escola e fala assim: uma tese de mestrado em 2 anos. A criança vai olhar para você e vai falar: o quê? Como assim? Todo o processo de crescimento, ele exige um reconhecimento do estágio das pessoas. Jesus, quando ensinou tudo que veio na terra, ele falou: mas eu teria para vos dizer, mas não posso, pela dureza dos vossos corações. Mas se vocês seguirem isso que eu já passei até agora, eu pedirei a meu Pai, e eles vos enviará um outro Consolador. E esse Consolador vai lembrar de tudo que eu já falei para vocês. Por quê? Porque passado algum tempo, a humanidade teria maturidade para ouvir sobre reencarnação, para ouvir sobre uma justiça mais profunda, porque eles não estavam conseguindo entender nem o básico. Como é que ele ia falar tudo? Não tem condição. Era dar feijoada para bebezinho, era pedir tese de mestrado em inglês na pré-escola. Como assim? A cada um tem o seu momento, e é por isso que quando nós chegamos numa idade de maturidade, veio um livro dos Espíritos com 1019 perguntas. Por quê? Porque o homem já tinha descoberto a ciência, já tinha montado um sistema educacional, porque antigamente nem escola tinha. Faça pesquisa na história. No tempo de Jesus não tinha escola.
Na Idade Média, 1500 anos depois, não tinha escola. Foi lá só a partir de 1500 que começou a se formular algumas escolas, principalmente escolas de padres ainda, restritas ao universo monástico. Então, depois do advento da ciência, a humanidade já tinha necessidade de entender por quê. E é isso que o Espiritismo veio trazer. Hoje, quem tem um filho excepcional e chega para um sacerdote, um adepto de outras religiões não reencarnacionistas, vai perguntar, vai fazer a pergunta que queima a sua alma: Padre, por quê? Porque eu tenho 2 filhos, um é sadio e outro tem paralisia cerebral. Por que isso? Onde está a justiça de Deus? Ele está precisando de uma resposta. E aí ele vai lá e o sacerdote fala: porque Deus quis, meu irmão. O Deus de amor, o Deus de bondade, quis o quê? Que a minha filha nunca escrevesse o nome dela? Que Deus é esse? Isso só pode ser entendido através das reencarnações. E é por isso que nós não conseguimos mais aceitar dogmas, verdades acabadas sem explicação. E a explicação, em boa parte dela, pelo menos a explicação que nós conseguimos digerir, ela está vindo através do Espiritismo. E o convite é que a gente consiga estudar a verdade, porque a verdade é assim: a cada pouquinho de verdade que você alcança, mais você se qualifica para receber um pouco mais. A cada conhecimento que você tem, você também percebe quanto mais você precisa estudar. Qualquer um que estuda sabe do que eu estou falando. Quanto mais você estuda, mais você tem vontade e necessidade de aprender. E assim é na realidade espiritual. Aprendam, estudem. Aqui certamente tem cursos. Em todo lugar tem cursos. Para você fazer o quê? Para aprender a ler a vida. Como ler a vida, Maurício? Jesus ensinava e falava assim no final das lições dele: quem tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir, que ouça. Então alguém tem ouvido que é para caminhar? Alguém tem ouvido que é para digerir alimentos? Todo ouvido serve para ouvir, mas tem gente que pega o som, mas não pega o sentido, não entende o que está vendo. E nós precisamos olhar as parábolas de Jesus, estudar as parábolas de Jesus, para compreender as parábolas de Deus. Preste atenção nisso que eu estou falando. Existem parábolas de Deus que a gente não está conseguindo entender. Como é que são essas parábolas de Deus? São únicas. Cada um aqui tem um conjunto de parábolas de Deus. Você nunca se perguntou por que eu tenho a mãe que eu tenho? Por que eu tenho as doenças que eu tenho? Porque eu tenho a vida que eu tenho? Tudo isso é o quê? Parábola de Deus. E a gente não aprende por quê? Porque não aprendeu a decodificar, a interpretar, a perceber o que Deus estava querendo dizer com os teus problemas. E aí a gente fica brigando com a vida. Vocês brigam com a vida? Alguém aqui se queixa de alguma coisa? Eu sei, todo mundo aqui é espiritualizado, ninguém se queixa de nada, não é? É muito bonito a gente conhecer um conjunto de pessoas assim. E a gente briga demais. Quando chove é porque chove, quando está frio é porque está frio, quando está calor é porque está calor. Quando o marido não limpa a louça, não lava a louça, a gente briga. Quando lava a louça, mas não lava do meu jeito. O tempo todo a gente está brigando. A vida é uma guerra para quem não se dispõe a entender Deus agindo. Todos os fatos da tua vida é Deus agindo e ensinando. Ao invés de brigar com a vida, você faz a pergunta que abre a tua vida e fala assim: o que a vida está querendo me ensinar com essa doença? O que a vida estava querendo me ensinar com o irmão que eu tive? O que a vida está querendo me ensinar com os políticos corruptos? Vocês nunca se pensaram nisso? Nunca perguntaram isso? Por que Deus mandou uma classe política corrupta para a gente aprender o quê? Se nós somos todos honestos, pessoas de alma ilibada e nunca nos corrompemos por nada. Ora, gente, a característica cultural mais forte
do brasileiro, sabe qual é? O jeitinho brasileiro. A gente tem sempre um jeitinho, e corrupção, olha, tá aqui, ó. Tanto é que quando o guarda pega a gente e para, há um tempo atrás, agora o radar só multa, né? Há um tempo atrás o guarda parava, quando você estava com excesso de velocidade, e você perguntava para ele: e aí, seu guarda, tem jeito? O que é isso? Quando você está fazendo uma obra e não fez o alvará na prefeitura, vem o fiscal, e aí você chama o fiscal de lado e fala: e aí, seu fiscal, tem jeito? Que jeito é esse? Vocês sabem muito bem do que eu estou falando. As lições estão sendo dadas para o Brasil, para São Vicente, para a tua família e para você mesmo. E elas são, aonde estão essas lições? Estão exatamente nos fatos que você está vivendo, em cada situação de saúde, de relacionamento, de pessoas, de chefe. Tudo isso tem um sentido, que não caia uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. O que acontece com um aluno que não aprende a lição? Vamos lá. Repete de ano. Tem uma notícia pior para quem está sofrendo que eu falar para você: você vai repetir todo o teu sofrimento de novo. Tem lição pior? Tem notícia pior para dar para vocês? Mas tem uma notícia boa: o aluno que aprende a lição nunca mais vai passar pela mesma lição novamente. Então o que cabe ao aluno que não quer repetir? Aprende, o Evangelho é a base. Só que diz Beto Guedes, uma música fantástica de abertura de novela: a lição nós sabemos de cor, só nos resta aprender. Então que a gente se dedique a estudar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos cursos, sim, mas os cursos para dar olhos de ver e olhar na vida. Olhar o que está acontecendo na vida. Na vida de quem? Da vizinha? Na vida do marido? Pode ser, mas principalmente na nossa vida. O Evangelho está na nossa vida. Treinando com as parábolas de Jesus, a gente vai aprender as lições de Deus. Obrigado, gente.